Soluções para a questão da educação. Eu vou falar sobre Guarulhos, mas serve para cidades de médio e grande porte no Brasil inteiro. Uma coisa que a gente tem que pensar para ontem também é a questão do. A gente tem muita mãe solo no Brasil e também algumas questões de pai solo também. A gente precisa de creches 24 horas, mas não ser nem no formato de creche. Pode ser ter um centro de acolhimento que seja, mas que funcionasse 24 horas. Para a possibilidade de quem trabalha à noite, de quem chega tarde do trabalho, poder ter onde ficar a criança em segurança e participando de alguma atividade, bem alimentada, bem cuidada. A gente tem que pensar nessa possibilidade para cidades de médio e grande porte, porque o formato das famílias mudou. A gente não tem mais aquela família patriarcal, né? Com o marido, a mulher, os filhos. A gente tem muitas famílias que a mãe, o pai e a mãe, já tem um bom tempo que é assim. E às vezes também o pai e a mãe também. Exceção, mas tem. Então a gente tem que pensar nessa possibilidade. Isso é um pensamento que eu tenho, que a gente pode discutir, debater sobre. Necessariamente não tem que ser do jeito que eu estou pensando, mas tem que se iniciar um debate sobre isso. Outra coisa que eu acho interessante seria com relação à educação. As crianças ficam na escola, eu tenho duas filhas pequenas, elas passam muito tempo na escola em recreação, né? A maioria do tempo é recreação. Principalmente crianças até 6 anos. Elas ainda não estão na fase de alfabetização ainda. A gente poderia implementar nas escolas para ontem também. Música, esporte. A gente está vendo o ciclo olímpico agora, as medalhas, tanto a medalhista de Guarulhos, que é a Rebeca Andrade. A gente precisa pensar no esporte nas escolas, mas de uma maneira séria mesmo, que preparasse o atleta para ser um atleta olímpico. Dá para fazer nas escolas, por exemplo, as escolas têm quadras, as escolas têm salas onde pode ter aula de karatê, de judô, e não precisa de muito para ter aula desses esportes. Karatê e judô, por exemplo, é simples, precisa de um espaço só, né? Outros esportes também, handebol, futsal, dá para fazer nas escolas de uma maneira mais séria. Vôlei dá para fazer nas escolas de uma maneira mais séria, para prestando a projeção olímpica. E alguns centros de educação que a gente tem aqui em Guarulhos, poderia se pensar também na questão da ginástica, que é trouxe bons frutos agora, mas se tiver mais investimento em cidade de médio e grande porte como Guarulhos, a gente vai ter no futuro próximo mais atletas trazendo medalha. Isso aí, me desculpa, não depende do governo federal, depende muito do município também, né? O governo federal depende mais daquela questão da verba como pro Bolsa Atleta, que os atletas recebem, o apoio financeiro que o governo federal dá para os atletas, que é bem interessante, né? Logístico. O governo federal ajuda muito nessa parte, mas a parte do começo, os municípios poderiam trabalhar muito em cima disso. Todo município médio e grande no Brasil tem uma secretaria de esporte, mas tem que levar esporte a sério. Não pode ser uma coisa, vou colocar dinheiro ali para fazer uma escolinha, fazer isso, e dar um dinheiro para uma ONG, e às vezes até desviar dinheiro. A gente tem muitos casos assim de desvio de dinheiro. Isso tem que acabar, a gente tem que pensar com uma maneira mais profissional, mas já com foco na criança, isso nas escolas. Porque de repente a pessoa terminou o ciclo escolar dela, ela pode ser uma professora, pode ser uma médica, pode ser uma advogada, mas ela pode ser, por que não, uma atleta de futebol, de vôlei, porque não pode ser uma atleta de judô, do karatê, da ginástica, entendeu? Ela vai ter na escola essa possibilidade de descoberta. Então seria interessante essas médias e grandes cidades, e eu vou falar por Guarulhos. Guarulhos tem estrutura para oferecer isso. Tem dinheiro, o município tem dinheiro para oferecer isso. E já tem até vários centros de educação unificado. Todos os bairros de Guarulhos têm um centro de educação unificado próximo, né, que é o tal o chamado CEL. Então, dá para implementar nos CELs esse tipo de prática e fazer com que as crianças que ficam muito ociosas às vezes, cantando musiquinha, fazendo cirandinha, pudesse participar de uma coisa mais que despertasse a arte, despertasse o esporte, despertasse a cultura nela, já pequenininha, como é na maioria dos países desenvolvidos. E dá para fazer em Guarulhos, por exemplo.